Boa noite a todos. Hoje o tema da nossa palestra é Espiritismo e Responsabilidade. O compromisso que a gente tem com o nosso desenvolvimento com relação à maturidade espiritual que a gente precisa alcançar para enfrentarmos as dificuldades que nos rodeiam e que não são poucas e que não serão cessadas tão rapidamente. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa angariar recursos para enfrentar essas questões com mais tranquilidade, com mais sabedoria e tirando o melhor proveito de cada uma delas. E eu queria começar citando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, e que vai falar das causas, os motivos das aflições que a gente vive. E lá, nesse capítulo, nesse trecho específico, Kardec vai explicar que nós vivenciamos aflições em nossas vidas que são decorrentes de situações do presente, ou seja, hoje eu cometi um ato e ainda nessa mesma encarnação eu recebo o efeito desse ato que eu cometi. Então são causas atuais, são motivos que eu dei causa para um motivo atualmente. E existem aquelas aflições que vêm de situações de outras vidas, de outras encarnações, porque nós vivenciamos uma sistemática de causa e efeito. Toda causa tem uma ação. Toda ação que você age, toda ação que você faz, ela vai resultar em uma reação, em uma consequência, seja diretamente para você, seja com relação às pessoas que estão ao seu redor. Então, pensando nessa maneira, o Espiritismo nos ensina, nos ajuda a compreender muitas situações que, se a gente fosse pensar apenas em uma única vida, apenas em uma única existência, ficaria um pouco sem resposta, ficaria com uma resposta vaga. Questões, por exemplo, de enfermidades de nascença ou crianças que desencarnam com pouca idade, ou problemas que muitas vezes as pessoas insistem em dizer, mas eu não fiz nada para receber essa situação. Então, existe no Espiritismo a resposta. Mas, de qualquer maneira, essas duas situações, as causas de hoje e as causas passadas das aflições que a gente vive, elas decorrem da questão da responsabilidade, que é essa ideia, como eu falei anteriormente, de que a cada ação que a gente comete acarreta uma consequência. É um jogo de dominó, aqueles em que você empurra uma pecinha e ela vai desencadeando consequências e que vão trazer, então, a necessidade, muitas vezes, de reparação, através de novas encarnações, através de sucessivas vivências, até que a gente consiga compreender que aquela atitude que deu causa a um efeito equivocado, um efeito doloroso, essa atitude ela precisa ser corrigida. E é como o texto que a gente leu e que Jesus já nos alertava, a cada um segundo as suas obras. A responsabilidade é individual. Por mais que tenhamos um convívio familiar, por mais que outras pessoas estejam ao nosso redor, os bens que nós recebemos para cuidar, para administrar, tudo isso pertence a Deus. Mas nós recebemos a responsabilidade de zelar, não obrigando os outros a ser como a gente quer, porque cada um vai trilhar o seu caminho. Nós podemos influenciar, sim, para o bem, para o mal, e isso também nos levará a uma consequência, porque é uma ação que vai surtir um efeito. Mas, de qualquer maneira, a responsabilidade é individual. E de onde vem essa responsabilidade? Primeiramente, primordialmente, pelo fato de que nós somos dotados de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é o que permite que a gente siga para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás, de acordo com a nossa consciência. Mas desde sempre a gente teve essa consciência, essa capacidade de escolher? Não. Quando éramos, assim que saímos da esfera de criação de Deus,
simples e ignorantes, ainda não tínhamos essa capacidade. Mas à medida que fomos avançando, à medida que fomos recebendo oportunidades, vivenciando situações, sofrimentos, alegrias, experiências, inspirações da espiritualidade que nos cerca, nós fomos desenvolvendo essa capacidade. Então, hoje, nesse atual nível de evolução que nós estamos, nós podemos dizer que temos um livre-arbítrio pleno, que Deus nos permite utilizá-lo, a espiritualidade não interfere na nossa utilização, ela pode nos inspirar, como a gente sempre fala no início da nossa prece, que o nosso mentor, que a gente possa se ligar cada vez mais ao nosso mentor, porque ele está ali nos auxiliando, ele não vai pegar a nossa mão e fazer com que a gente haja como deve ser, mas ele pode nos inspirar, ele pode nos intuir, mas cabe a nós estarmos com a antena bem posicionada para captar essa mensagem positiva e seguirmos por esse caminho. Mas, enquanto a gente não tem essa depuração da nossa antena, a gente acaba achando que é capaz de tomar decisões por conta própria e nem sempre são decisões acertadas. Porque a nossa vida ela é um eterno ciclo de tomadas de decisões. Do momento que a gente acorda até a hora que vai dormir, e mesmo depois, quando o nosso espírito se liberta durante o sono, a gente sempre está tomando decisão. E mesmo quando a gente diz, eu não vou tomar decisão nenhuma, a gente está tomando a decisão de não tomar decisão. Porque, a não ser que todo o universo pare também ao seu redor, a decisão dos outros vai te influenciar. Então, a sua simples omissão já é de sua responsabilidade. Você receberá os efeitos dessa responsabilidade. E é aí, a partir das escolhas que a gente vai fazendo, que a gente vai criando a linha que vai tramar toda a teia de relações que a gente tem, todas as situações que vão nos levar para a evolução, para a estagnação, para o sofrimento, para a alegria. Só que aí vem essa questão que eu comentei no começo da imaturidade. Porque em muitas situações ainda nós somos espiritualmente imaturos. Imaturos em que sentido? O de achar que as questões que nos envolvem muitas vezes é culpa dos outros. É culpa da sorte, é culpa do azar, é Deus que não está de bom humor comigo, ou é alguém que não me quer bem e que quer me prejudicar. Mas sempre haverá, por menor ou por maior que seja, a nossa cota de responsabilidade em tudo aquilo que nos acontece. E ser maduro espiritualmente é conseguir compreender essa situação. E isso eu estou dizendo de um modo geral, não estou falando especificamente do espírita. Porque o espírita ainda tem o consolo, né? Já que é o nosso consolador, o espiritismo, o espírita tem essa ideia, como eu falei anteriormente, de que muitas causas que nos ocorrem, muitos sofrimentos, ele já tem ele já é precedente a essa existência. E que nós temos, então, que arcar com essas situações. Mas eu estou dizendo assim de um modo geral, que a maturidade espiritual de qualquer pessoa vai permitir que diante de um problema a pessoa possa se sentir calma, observar o que está acontecendo, compreender qual foi a responsabilidade dele naquela situação e buscar o melhor caminho. O melhor caminho que ele possa compreender naquele momento, com as ferramentas, com as habilidades que ele já possui. Não é exigir comportamento que a pessoa ainda não tenha desenvolvido, mas dentro daquilo que ele sabe resolver, aquele que é maduro espiritualmente vai buscar esse caminho. Porque é só assim que a gente vai conseguir olhar as questões com um pouco mais de distanciamento e tomar as decisões adequadas. E aí, nós que somos, que nos debruçamos na doutrina espírita, que buscamos compreender a mensagem de Jesus através da doutrina espírita, nós ainda temos esse plus.
nós ainda temos esse a mais, que nos auxilia e muito a resolvermos questões que nos rodeiam. Porque, como eu citei o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente compreende que muitas das causas que hoje nos afetam, muitos problemas, questões de saúde, questões de relacionamento, questões de convivência com as pessoas que estão ao nosso redor, tristezas, essas situações decorrem, primeiro, do nosso comportamento. Foi um comportamento tido agora, recentemente, que eu posso corrigir ali pessoalmente com alguém a quem eu feri? Ou a gente pode imaginar que essa situação decorre de um comportamento nosso, de um erro nosso em vidas anteriores? Mas tudo se resume à responsabilidade, a entender que se estamos vivendo o que nós estamos vivendo, é nossa responsabilidade. Sejam coisas boas ou coisas não tão boas. Porque se também hoje nós podemos, em alguns casos, usufruir de algum conforto material, de algum conforto de saúde, né, de termos algum tipo de equilíbrio mental, podemos ter uma família equilibrada, também é mérito nosso. Também é construção que nós fomos angariando existência após existência. Erramos, aprendemos, tomamos as decisões certas que nos levaram à situação que a gente vive hoje. Mas mesmo as boas situações que nos cercam são um sinal para que a gente possa, são as provas, né, que o Espiritismo nos diferencia entre provas e expiações, são as provas. Então, se a gente vive hoje numa situação de paz, de tranquilidade em alguns aspectos da nossa vida, é para que a gente possa manter o comportamento adequado para que essa situação se mantenha, para que a gente não relaxe, para que a gente não ache que então a gente é o melhor do que aquele que não vive numa situação tão benéfica quanto a nossa. E quando a gente está diante de um problema, está diante de uma situação que nos prejudica, aí é o caso da gente imaginar. Então, aí está a oportunidade que Deus está me dando para que eu possa melhorar. Porque esse é o objetivo de cada encarnação. Deus não busca culpados. Deus não aponta dedo para ninguém. Não existe para a doutrina espírita o conceito de céu, inferno, de pecado, de castigo divino. O que existe é um Pai amoroso que vai permitir que novas experiências sejam vividas por cada um de nós para que a gente aprenda a assumir a nossa responsabilidade. E aí, colocar no devido lugar, em cada prateleira, em cada relação que a gente possa construir as coisas adequadas, né? Porque o Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, ele vai nos dizer que cada atitude que a gente tem, cada ação que a gente toma, é como um grãozinho de areia. E na nossa existência, a gente tem muitas atitudes. Em muitas existências físicas, nós temos milhares de atitudes. E essas atitudes, elas vão se acumulando. Os grãozinhos de areia vão se acumulando. E formam um morrinho, formam um monte, formam uma colina, formam uma montanha, formam uma cordilheira. E essa cordilheira, essa montanha, pode servir para criar um obstáculo para a nossa evolução, se são atitudes negativas, nos impedem de avançar, porque se colocam ali na nossa frente e a gente vai ter que resolver o efeito de cada uma dessas ações, ou se nossas atitudes, ao se acumularem, elas são atitudes positivas, aquela montanha que se coloca à nossa frente, na verdade serve como um meio de se escalar e se colocar no topo, de se colocar no mais alto da evolução que a gente busca, em contato com a espiritualidade superior, em contato com boas vibrações, em contato com energias que vão cada vez mais nos reequilibrar. Então, é a nossa escolha, o livre-arbítrio, que vai determinar se nós vamos acumular atitudes positivas, com ações, com reações, efeitos positivos, ou atitudes negativas, que vão nos trazer também a necessidade de reparação, de sofrer aquela consequência e reparar,
em nós e naqueles que estão ao nosso redor. Toda ação que é contrária ao bem, toda ação, toda atitude que ainda é viciada no egoísmo, na vaidade, no rancor, em tudo aquilo que nós devemos nos afastar, todas essas atitudes, na verdade, é a falta de conhecimento que ainda nós temos ou a falta de compreensão da mensagem que Jesus tem para nos oferecer. Por isso que é importante a reforma íntima, que sempre os palestrantes e sempre nos livros e sempre em vídeos na internet, a gente sempre vai ouvir esse termo, reforma íntima. Porque é a partir daí, da reforma que você faz com o seu interior, que a gente vai aprendendo a se aproximar da mensagem de Jesus. A gente vai aprendendo a interpretar melhor a mensagem de Jesus e evitando essas atitudes equivocadas que vão nos resultar efeitos dolorosos, efeitos que vamos ter que sofrer e vamos ter que penar para que a gente possa se corrigir. Porque Jesus ele consegue observar dentro do nosso coração, no fundo da nossa alma, que é de nós mesmo, é dentro de nós que está a fonte desses vícios. É dentro de nós que está ainda a incompreensão do que é viver o cristianismo, do que é viver o amor ao próximo. Mas Jesus nos conhece muito melhor do que a nós mesmos. E Ele sabe também que é dentro do nosso coração, que é dentro do nosso espírito, que está a fonte de tudo aquilo que Ele nos ensinou com relação ao amor, à caridade, a sermos tolerantes com o nosso próximo. Então, Ele nunca vai desistir de nós. Ele nunca vai desistir de estar perto de nós como exemplo, como modelo que a gente precisa seguir, que a gente precisa observar as atitudes, os ensinamentos, para que as nossas responsabilidades sejam melhor aplicadas. Nesse texto do capítulo 5, né, a causa das aflições, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele faz uma comparação, ele fala o seguinte: como o obreiro preguiçoso, né, como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia. A pessoa passou lá o dia todo para fazer uma tarefa e quando já estava 6 da tarde, já o sol descendo, é que ele percebeu o tempo que ele perdeu. E aí ele diz, perdi o meu dia. Também ele pode dizer, nós podemos dizer, perdi a minha vida. Passamos a vida toda batendo cabeça, sendo teimosos, buscando coisas que não nos trariam nenhum tipo de benefício, desviando da possibilidade de fazer o bem. Vai chegar um momento em que a gente vai dizer, perdi essa minha vida, perdi as oportunidades. Contudo, diz Kardec, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Porque tudo aquilo de bom que a gente constrói para nós, para a nossa vivência, todos os vícios que a gente vai aos pouquinhos se livrando, a gente não perde essa evolução, a gente não perde esse progresso. Fica armazenado dentro da nossa memória espiritual. E é essa memória que vai ser o ponto de partida para uma nova experiência. Como ele diz aqui, aproveitando as experiências do passado, a gente constrói as resoluções para o futuro. No Livro dos Espíritos, na questão 851, existe lá a pergunta que Kardec faz, mas a vida do homem, o que a gente pode dizer daqueles que acreditam em destino, em vidas já pré-definidas, né? No fatalismo, que é o termo que se utiliza. E aí os espíritos falam o seguinte, o livre-arbítrio, ele é constante, ele é uma lei, ele é uma regra universal, é constante. Do momento em que você está programando a sua nova encarnação e ali você estipula
quais são as provas que você vai passar, quais são os desafios que você vai enfrentar, com quem você vai querer se relacionar, você está usando o seu livre-arbítrio. Você está sendo amparado pelos amigos espirituais e optando por esses caminhos que você acredita sejam os melhores para você avançar. A partir daí, esse roteiro que você escreveu, ele pode sim, em alguns pontos, ser considerados já definidos. Mas quem definiu foi você. Você usou do seu livre-arbítrio para definir esses roteiros. Quais são as pessoas que vão fazer parte da sua família, se eventualmente você vai nascer com alguma enfermidade, que tipo de profissional você pretende ser, porque é naquela profissão que você vai poder desempenhar melhor a sua tarefa de evolução. Então, esses pontos podem até eles serem pré-definidos. Mas o Livro dos Espíritos também diz o seguinte, Kardec pergunta, então o que foi definido não pode ser alterado? Aquele que vai viver o mal, vai viver uma situação difícil, vai ser difícil para sempre? Ou o bom vai... E os Espíritos respondem, é permitido que a responsabilidade do homem trabalhe para mudar essas questões, se isso for favorável ao seu desenvolvimento. Porque o objetivo de todos nós é fazer o bem, é amar mais, é aprender mais, é perdoar mais, é desfazer de tudo aquilo que nos atrapalha. E se, por mais difícil que seja a nossa vida, se a gente usa o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, a nossa maturidade espiritual e decide que vai trilhar por esse caminho, é claro que é possível mudar. Não é uma construção que se faz do dia para a noite. É um trabalho demorado, é um trabalho que exige esforço, que exige dedicação, mas é um trabalho que tem resultado, porque é a maturidade que a gente vai exercitar para que a gente possa, então, seguir adiante, para que a gente possa construir em nós esse ser evoluído, esse ser pleno que Jesus quer que a gente tenha como modelo, que Jesus quer que a gente tenha como orientador para a nossa evolução. Então, que a gente consiga entender essa mensagem, porque não são poucos os casos de pessoas que buscam conhecer o Espiritismo, têm uma certa simpatia, já leu algum livro, algum romance e quer frequentar a casa espírita ou vem buscar alguma orientação. E a gente não tem como fugir desse tema. A gente não tem como fugir dessa situação que é mostrar para essa pessoa que a responsabilidade pelas dificuldades, que a responsabilidade por se levantar, por fazer um dia diferente, é dela. Ela pode contar com o apoio de todos os lados. Deus oferece todo o envolto, o ao redor, né, melhor dizendo, para que ela possa ter condições de fazer o melhor. Mas quem vai ter que decidir é ela. Se ela está passando por uma dificuldade familiar, quem tem que decidir que caminhos novos tomar é a pessoa. Se ela está passando por alguma dificuldade pessoal, quem tem que decidir qual é ela. E nós orientamos dessa maneira, porque é essa a mensagem que o Espiritismo ensina. E não são poucos os que, ouvindo essa situação, se afastam, porque muitas vezes esperam que uma simples prece, que um passe, ou seja, algo externo, resolva o problema que ela esteja passando, quando na verdade a situação é interna, porque o mundo que nos rodeia é reflexo do que nós temos internamente. O mundo ele é mais fácil ou mais difícil de ser vivido de acordo com a bagagem que a gente tem internamente. A evolução não vai fazer com que o mundo ao nosso redor se modifique, mas vai fazer com que a gente veja o mundo com outros olhos, com menos ansiedade, com menos desespero, com menos medo, com mais esperança, com mais vontade de vencer, sabendo que aquilo ali é passageiro, que aquilo ali não vai me derrubar, porque o espírito que eu sou, ele é imortal. Eu posso estar passando hoje por um problema, mas eu vou viver bem esse problema, eu vou tirar o melhor proveito desse problema, como o texto disse aqui, quando chegar a luz do túmulo, que eu desencarnar,
eu vou poder olhar e falar, passei por aquilo, não me desesperei, não me revoltei com Deus, não prejudiquei pessoas ao meu redor, então eu tirei uma boa lição. E na próxima, eu posso viver novas situações com mais tranquilidade. Então, é isso que a responsabilidade exige de nós. E é isso que a gente busca quando a gente fala de evolução. Então, espero que essas poucas palavras possam servir de auxílio e que a gente possa juntos trabalhar para que cada um de mão dada com o outro, mas sempre com a responsabilidade que é individual, mas que a gente possa caminhar em busca da nossa evolução. Tá? Muito obrigado.